vitória neste domingo agora, dia 9 de junho, da direita na Europa foi sensacional. Você já deve ter visto vários jornais aí da grande imprensa, juntamente com a extrema-direita de Eduardo Bolsonaro, vendendo esse peixe que aconteceu uma hecatombe na Europa, que está virando fascista, nazista, mas a realidade não é bem assim. Esse aqui é o quadro final das eleições lá do Parlamento Europeu. E dá uma olhadinha ali. A extrema-direita aumentou 3 cadeiras em mais de 700. Eles subiram das 68 que tinham entre os conservadores e reformistas para 70, ou seja, aumentou duas. E nos bem extrema-direita mesmo, da Identidade e Democracia, subiu de 59 para 60, uma só. Ou seja, não fez nem cócegas. Quem realmente se consolidou ainda mais no poder foi a direita tradicional que já comandava a Europa nesse tempo todo. Mas por que então está todo esse estardalhaço? Esse estardalhaço está acontecendo por conta e obra do seu Macron. O Macron, que é uma espécie de Fernando Henrique lá da Europa, que é aquele cara que se acomodou, como a gente viu muito aqui no Brasil, na época do PSDB e PT, cujo único discurso é vote em mim para os extremistas não entrarem. O problema é que o cara não apresenta resultados e, pasme, tem feito um governo desastroso, só voltado para os ricos e mais, um governo que fica o tempo todo criando empecilhos para o seu próprio país para atender os interesses dos Estados Unidos lá na guerra da Ucrânia. O sujeito chega ao ponto de prejudicar o agronegócio local lá da França para beneficiar os interesses lá da Ucrânia, porque ele está preocupado em criar confusão com o Putin em vez de olhar para o seu próprio povo. E aí, logicamente, o povo revoltado, tendo que pagar mais caro pelas coisas, pela energia, vendo seus produtos sucateando, não conseguindo competir com a Ucrânia que ele próprio está financiando, resolveu dar o troco no Macron, que, como vocês podem ver, é o Renove Europa, que caiu de 102 para 82. Foi o grupo político que mais perdeu espaço lá na Europa. Logicamente, também aconteceu um incidente tipo do Adélio, aqui lá na Alemanha, nas vésperas da eleição, onde um sujeito extremista muçulmano matou a facada um policial e ainda esfaqueou alguns extremistas de direita. E isso foi um efeito mobilizador que deu alguns votos a mais para a extrema-direita alemã. Mas nada que seja, que saia do controle e que nos coloque às portas de um novo nazismo europeu. Pois é, mas uma coisa a gente não pode negar: a extrema-direita, assim como a elite dominante através dos jornalões, através da grande imprensa, das grandes canais de televisão, são bons em colocar medo na gente. Quer ver um exemplo? Vamos olhar como é que ficou Portugal, que teve dedo direto dos bolsonaristas. Pois é, lá que eles criaram todo aquele escândalo que derrubou até o primeiro-ministro, que depois descobriu que era uma farsa, que não tinha corrupção, não tinha nada, e aí conseguiram crescer na eleição para 18%. Agora, nas eleições do parlamento, o povo português acordou, viu que acendeu o sinal amarelo e jogou o pessoal do Chega. Deu um Chega pra lá, eles foram reduzidos a pó. Fizeram só 12% das intenções de votos e lá no Parlamento Europeu vão ter 2 cadeirinhas só. Pois é, esse é o cara que tá falando, soltando o rojão, e tem muita gente acreditando que ele arrebentou a boca do balão. Aliás, a única coisa que o bolsonarismo conseguiu fazer lá em relação a Portugal foi os votos estrangeiros que estão aqui no Brasil de portugueses, que 35% votaram na extrema-direita. Afinal, a gente sabe que aqui no Brasil nós temos uma elitezinha, uma classe médiazinha vira-lata que é sempre contra o socialismo, é sempre contra tudo e acaba sendo influenciado por essas ideias idiotas que joga pobre contra pobre, trabalhador contra trabalhador, a ponto deles terem eleito lá em Portugal, como deputado, um brasileiro que é a anti-imigração de brasileiros. Pois é, essas incoerências que a gente viu no bolsonarismo aqui. Pois é, lá também eles estão exportando esse modelo onde a coerência é a última das coisas. Mas o fato é que a gente não precisa ter grandes receios sobre avanços consideráveis aí da extrema-direita. O que está acontecendo é que os grupos identitários lá da Europa, como os ambientalistas e outros que fazem aquele discurso da boca para fora do politicamente correto, mas não entregam resultados porque no final está sempre todo mundo alinhadinho com os interesses do capital, começou a encher as pessoas.
As pessoas cansaram, por exemplo, de ter que abrir mão do seu carro para ter que comprar um carro chinês elétrico porque alguém inventou que ele é responsável por reduzir as emissões do aquecimento global, enquanto a própria China, junto com os Estados Unidos, estão a todo vapor poluindo o mundo inteiro. O cara cansou de pagar a conta sozinho. Aliás, na Alemanha, uma das insatisfações que fez o povo dar o troco foi o governo alemão impor sobre a população que coloque dentro de suas casas um aparelho caríssimo para reduzir as emissões e que a pessoa tem que arcar, ou seja, o governo toma decisões, mas quem paga individualmente é o povo. E é por isso que o povo está se revoltando com essas políticas demagógicas de gente que gosta de ter ideias revolucionárias, ideias politicamente corretas, mas que transferem a conta para o povo pagar. Portanto, não há motivo nenhum para pânico, desespero. A extrema-direita continua sendo, como está acontecendo no Brasil, um grupo que é consolidado, um grupo considerável, mas um grupo sem condições de chegar no poder. E, aliás, mesmo ali na França, onde foi o maior fracasso e o principal responsável é o Macron, do que necessariamente a organização da extrema-direita, se a gente olhar, a Marine Le Pen, que seria a grande vencedora, não teve um salto gigantesco. Ela, nas últimas duas eleições, bateu cerca de 20%, o grupo dela bateu cerca de 24% e agora saiu com 32%. É um avanço significativo, sim, mas nas costas de um governo incompetente. Que é o que acontece? Na falta de opção, não tem uma opção mais à esquerda, mais combativa, porque caíram todo mundo na conversa mole de que o único caminho é um brigar com o outro para defender os interesses capitais do capital, e infelizmente nós não temos forças organizadas de trabalhadores para resistir com programas alternativos a isso. Então fica essa briguinha do vota nele para o outro não ganhar, sem propostas reais para o povo, e principalmente a juventude que tem visões, quer viver, tem sonhos, ambições, vai cansando daquela conversa, vota em mim para o outro não ganhar. Ou seja, ou o seu Macron começa a olhar para o seu próprio país e parar de ficar bancando o embaixador do mundo inteiro dos interesses dos Estados Unidos pela Europa, ou então ele e o seu grupo futuramente vão cair do cavalo. E você, qual a sua opinião a respeito? Percebeu que é mais uma conversa mole da extrema-direita do seu Eduardo aí, que eles saíram vitoriosos? Aliás, aonde ele pôs a mão foi um fracasso total. Portugal, o Chega, o povo disse chega pro Chega e eles diminuíram de tamanho. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e fique esperto. Essa gente é boa de propaganda, é boa de comemorar vitórias de pirro. Portanto, gente, a gente precisa também do lado de cá aprender a comemorar os nossos avanços. Olha o nosso país, o quanto que mudou em apenas um ano e meio. Pegou um país destroçado pelo Bolsonaro, em apenas um ano e meio melhorou a economia, está tendo uma melhor distribuição de renda, as pessoas estão começando a ter emprego, enfim. Tem muita coisa para avançar ainda, principalmente lembrando que nós temos um Congresso reacionário e um Supremo que só mesmo os lunáticos ficam aí defendendo, porque está ali só para defender os interesses do capital e não das pessoas. Entretanto, nós temos avanços significativos, porque se a gente tivesse reelegido um Bolsonaro, a gente ia olhar para a Argentina do Milei hoje, em vez de falar, nossa, que buraco, falar, nossa, será que um dia a gente consegue chegar lá? Então, é isso daí, gente. Não caiamos na conversa dessa gente, porque essa gente é muito bom de conversa e ruim de serviço. Basta ver o desastre que foram os 4 anos deles no governo e o desastre que eles vêm e continuam mantendo nos estados que governam, como o estado de São Paulo, que devagarinho, devagarinho vai derretendo todas as suas riquezas em apenas um ano e meio de Tarcísio.